Senhoras e senhoras, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gospel. Hoje vai ser um episódio descontraído. Vocês sabem que eu sou o João, esse aqui é o Washington. E o episódio de hoje é um episódio para você, cara sozinho, que não sabe chegar em mulheres na igreja. Hoje eu vou passar o tutorial completo, como você viu no título, Como Arrumar uma Varoa de Valor. Esse tutorial. Eu já tô rindo já. Mano, esse tutorial, cara, é infalível, não tem como. Parece mentira. Mas, confia no que eu vou falar, cara. Você tem que assistir até o final esse vídeo. É sua obrigação e você também, porque esse tutorial é pra você. Não, pra mim. Nunca mais cair em ciladas do inimigo. Vamos lá, gente, vamos lá. Na moral, é muito mais fácil do que você pensa, beleza? Então, deixa o seu like no canal agora. Se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus. E comenta um comentário de assim, ó, João, vou colocar em prática o que você disse. E vocês, mulheres, digam se isso mesmo que o João vai dizer é de fato o que acontece, tá? Amigo, podem comentar aí nunca, e digam se é isso aí. Nunca pergunta pro coelho como caçar coelho, cara. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Cara, na moral, isso pode parecer um assunto que é brincadeira, mas é muito importante a gente aprender quais são os aspectos que a gente deve valorizar numa mulher para que ela seja a nossa escolhida. Só que tem antes disso, antes de olhar para o outro, como o jeitinho eu gosto de ser, a gente tem que olhar para si. Todo mundo quer uma varoa de valor, mas a pergunta que não quer calar, você é um homem de valor? Por que essa pergunta ela é tão importante? Porque se eu não sou um homem de valor e eu busco uma mulher de valor, eu estou buscando uma pessoa que não tem os mesmos princípios que eu. Ou eu vou corromper os princípios dela para que ela se torne igual a mim. Ou os dois vão perverter tudo aquilo que eles são para se tornar uma terceira opção. João, mas e se ela me converter? Na moral, essa parada é a exceção da exceção. Essa parada praticamente não existe. É um mito que criaram para realmente você achar que existem pessoas. Não existe namoro evangelístico. Você quer evangelizar alguém, você vai pro congresso lá, que tinha antigamente do Billy Graham, e lá tem conversões. Agora, não é que esse papo, não, porque ela não está se conhecendo, ela vai se converter. O cara não evangeliza ninguém. Aí do nada, não, agora você quer evangelizar. Só quer evangelizar a bonitinha da escola. Não, para com isso. Então, você precisa analisar se você é um homem de valor. Primeiro aspecto, como anda a sua vida espiritual com Deus? Isso é importante. Uma análise para que você faça. Como anda a sua meditação na escritura? Ela é diária, semanal, mensal, anual? Como anda? Por quê? Se você não tem comunhão com Deus, dificilmente terá o discernimento para saber se essa varoa é ou não uma varoa de Deus. Davi, dá um zoom nisso aqui, ó. Tá vendo o título desse livro aqui? Você precisa ler isso aqui para você entender quem você precisa ser, para depois você querer uma varoa. O nome do livro é Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade, coisa que está em falta hoje. Por quê? Sem masculinidade, meu amigo, não existe feminilidade. Então é por isso que vocês quebram a cabeça, por não ser homens o suficiente com valores irredutíveis, valores estes que são observados sim pela sua futura varoa. Então, o primeiro aspecto, como está a sua vida espiritual com Deus? E aqui eu quero comentar um pouco, porque este livro, ele fala disso, logo aqui no primeiro capítulo. O homem no jardim. Primeira coisa, relacionamento com Deus, como o João falou aqui. O primeiro ponto de um homem de Deus é ele caminhar com Deus. Então, é algo que, se você procura ter relacionamento com uma pessoa, obviamente você tem que ter relacionamento com Deus, porque antes da varoa prometida que você quer,
a prioridade da sua vida, e vai ser assim até mesmo no casamento, não tem que ser a sua esposa, a sua mulher, a sua namorada, tem que ser Deus. Porque se Deus não é o alicerce do relacionamento, o seu amor vai estar baseado na pessoa que está com você, e a pessoa que está com você é falha. Aspecto importante, cara. Relacionamentos baseados em Deus. Segundo aspecto. João, minha vida com Deus tá ótima. Eu conheço a Deus verdadeiramente e sigo os seus mandamentos. Excelente. Como está a sua vida sentimental? Ou seja, como você se relaciona com as mulheres no geral? Com carência? Você se relaciona com as mulheres com interesse? Como está e como é o seu psicológico em relação às mulheres? Como você enxerga as mulheres? Por que isso é importante? Um aspecto que eu vou ensinar para as minhas meninas é o seguinte: uma das primeiras conversas que uma mulher tem que ter, uma das primeiras conversas que uma mulher tem que ter com um homem, uma das primeiras perguntas que ela tem que fazer é: quantas vezes você assiste pornografia por semana? Por que essa pergunta é extremamente relevante? Porque através disso você vai ver como este homem enxerga as mulheres. Se você é um cara que assistiu pornografia por muito tempo, você terá uma visão diferente da mulher. Por quê? Porque a pornografia ela é justamente a distorção daquilo que Deus tem para a mulher, que é a feminilidade, a bondade, a hombridade, ou seja, são características não sexuais. Se você assistiu pornografia durante muito tempo na sua vida, recomendo que você não namore e não se relacione. Primeiro, você precisa sanar esse problema, porque senão você vai enxergar a pessoa e vai atribuir a ela características que elas não têm e dar ênfase em coisas que ela tem coisas essas que irão destruir a sua vida. Por quê? Se você quer gostar de uma menina só porque ela é bonitona, tem um corpão, essa menina vai destruir a sua vida. Porque ela não detém os atributos que Deus quer que uma mulher tenha para você. Então, cara, eu preciso salientar que se você é um homem viciado em pornografia, ou que já foi viciado em pornografia, você não deve de forma nenhuma procurar um relacionamento agora. Você primeiro precisa curar esse problema. Não importa quanto tempo demore. Isso é um ponto importante, porque, né, a gente é um podcast gospel, né? E Timóteo, Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, ele fala justamente isso. Olhe as irmãs mais velhas como mães na fé. E olhe para as irmãs mais novas, da sua idade, como irmãs em Cristo. E aí o João fez uma pergunta muito importante. Como você olha para as mulheres? Você é um cara que sai atirando para todo quanto é lado, que não pode ver uma mulher, alguém nova chegando na igreja, que você já se desespera? Ou você é um cara que é centrado na sua vida com Deus, depois na sua vida particular, onde o seu foco não é encontrar uma mulher para ser feliz, mas por você já ser feliz com Deus, você procura uma mulher de Deus. Perfeito, cara. Maravilha. Terceiro ponto, João, minha vida com Deus tá boa, eu já sanei meus vícios e meus problemas com carência, meu problema com pornografia também já foi sanado, hoje eu enxergo as mulheres de uma forma completamente diferente, tentando buscar aquilo e os atributos que Deus realmente ama. Maravilha. Terceiro ponto, amigo, como está a sua vida financeira? Por quê? Por quê? Os vagabundos Red Pill falam que mulher gosta de dinheiro. Mentira, porque senão Uber não ia ser casado, policial não ia ser casado, motorista de aplicativo que faz entrega, motoboy não ia ser casado. Você vê os motoboy com a mulherzinha dele na garupa indo pra lá e pra cá, 10 horas, 11 horas da noite, 1 hora da manhã. Mulher gosta de dinheiro. Algumas sim, que são as garotas de programa, as mulheres da vida. Essas sim gostam de dinheiro, que são mulheres que buscam o homem pelos benefícios que ele pode trazer. Mas a maioria das mulheres não são assim. É só a gente olhar como funciona a vida real.
Então, a maioria das pessoas que têm um relacionamento não são ricas milionárias. A maioria das mulheres estão trabalhando sim, estão pegando o metrô 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para dar uma vida decente para os seus filhos, para complementar a renda do marido ou para escrever a sua própria história. Então a maioria das mulheres está trabalhando, está se dedicando, está estudando. Então corta essa de que mulher gosta de dinheiro. O que você precisa entender sobre a sua vida financeira é o controle da sua vida financeira e a capacidade administrativa que você tem que ter. Se um homem não sabe administrar a sua vida financeira, dificilmente saberá administrar uma casa. E isso começa, né, nós somos amigos há anos, né, a gente tinha um grupo de amigos, a gente sempre conversou sobre esse aspecto, e não tem para onde fugir, tá? O homem, ele já é o provedor muito antes de conhecer, porque você precisa ter essa consciência de que você não nasceu para ficar se lamentando, você não nasceu para ficar, ai, por que a vida é assim? Não, você nasceu para ser provado e para suportar. Então, assim, meu amigo, se você não tem controle financeiro... Mano, eu tava falando com o João Uve sobre isso, a gente tava conversando. Que um homem sem planejamento é um homem morto. Perfeito. Por quê? Porque a vida financeira é a área que ninguém dá uma aula pra você de como que é a vida de casado, de o que você vai ter que pagar. Cara, você é homem. Você tem que arcar com a maior responsabilidade financeira da sua casa. Isso, embora a sua esposa ou a sua futura esposa trabalhe, estude, a responsabilidade financeira de ser o provedor e fale o que quiser. Ah, não, porque a gente está vivendo outro... Não, biblicamente sempre foi o homem que provou. Então você tem que ser homem e ter essa disposição de controle financeiro primeiro seu. Porque como o João falou aqui, cara, senta, faz uma planilha financeira, fala, pô, esse mês aqui eu vou gastar X, eu não posso passar disso, eu vou controlar os meus gastos para mim não gastar além do que eu posso. Perfeito. Faça isso. Escute o que os seus amigos aqui estão falando. Quarto ponto, como está a sua saúde física? João, por quê? Você consegue, em um momento de emergência, socorrer alguém? Seja carregando, se necessário, seja um procedimento ali de socorro, seja passar uma atadura, seja fazer um curativo, seja uma manobra de desengasgo. João, quem tem que fazer isso é o bombeiro e o SAMU. Até o bombeiro e o SAMU chegar, muitas coisas podem acontecer e muitas coisas podem ser evitadas se você tiver com a sua saúde física em dia para você se preservar, para que você tenha uma força o suficiente para que você se ajude numa situação de afogamento, por exemplo, ou também para que você tenha força para ajudar outra pessoa que esteja passando uma dificuldade. Às vezes, estou falando nem só de sua namorada, sua esposa, às vezes se a sua mãe, se a sua avó, se o seu pai cair, você consegue ajudar? Você tem força para tirar eles daquela situação? Muitas vezes não. Mas por quê? Porque a gente vive uma vida de sedentarismo, uma vida comendo mal. João, mas comer bem é caro. Não é. Se você tomar vergonha na cara, você consegue comer muito melhor do que você come hoje. Você consegue se exercitar. João, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro para pagar academia. Treine em casa. Até hoje eu faço os meus exercícios em casa. Tudo bem, eu tô um pouco acima do peso? Tô um pouco acima do peso, mas tudo isso pode ser sanado se eu voltar, é verdade. Se eu voltar a treinar da forma que eu treinava antes, quando eu jogava basquete. Então, a pergunta é, se alguém precisar da sua força física para resolver um problema, você tem essa capacidade? Até mesmo para a questão de proteção, né? Porque nós vimos que além de provedor, o homem também é protetor. Perfeito. Então, se vier alguém, um cara, assaltar você e a sua namorada, ou você e a sua esposa, você vai se render e falar, leva a minha esposa, você não vai fazer nada? Ou se um cara vai entrar na sua casa, você vai ficar lá, mas eu sou crente, eu não posso... Pô, calma aí, é a sua família que tá em jogo, né? Se você for atacado por um animal, sua criança for atacada por um animal, se você precisar correr
Sua criança tá andando de bicicleta, tá indo descendo o muro, você não consegue correr para alcançar, porque sua condição física não permite. É claro, existem várias debilidades físicas, às vezes uma pequena deficiência, uma grande deficiência, ou às vezes um problema no joelho, no tornozelo. Só que isso não impossibilita você de fazer um treino de superiores. Isso é importante. Você ter a sua saúde física em dia. Inclusive, eu lembro dos versículos assim na hora. Tem uma parte da Bíblia que fala assim, que o exercício físico está escrito, tá? Depois eu vou achar a referência pra gente poder colocar aí. Coloca a referência aí, que eu acho que eu te mandando no zap. O exercício físico é proveitoso para o corpo. Está escrito lá. Mas o exercício espiritual também é. Mas ele tá falando uma verdade. O exercício físico é proveitoso para o corpo. Tá escrito lá. Depois, Davi, põe aí. Sim. Então, não se esqueçam de fortificar. Por quê? Porque numa situação de emergência, você com certeza tem que ligar para as equipes de emergência. O ponto é, muitas vezes a gente consegue sanar. Às vezes a gente consegue pegar a pessoa que a gente ama, que está passando mal, que teve alguma coisa, consegue colocar num carro e levar para o hospital mais próximo, porque às vezes até a ambulância chegar, embarcar a nossa pessoa amada e levar para o hospital, às vezes demora muito. Existem casos graves que a gente vai esperar, mas às vezes casos simples, na maioria deles, casos simples, a gente consegue ser a mão que ajuda. E para isso é necessário proatividade. Agora vamos para o quinto e último pilar. Presta atenção, cara, isso aqui é importante, as pessoas não dão atenção. Como está a sua comunicação? Como assim, velho? Como está a sua capacidade de comunicar ideias? Pasme, mas isso é um aspecto raríssimo entre os homens. O cara não consegue explicar uma ideia. Ele não consegue, não é capaz, a mente dele não é capaz de formular uma tese, uma frase corretamente. Ele não consegue expressar uma opinião, não consegue expressar uma ideia, não consegue formular algo fora daquilo que ele enxerga, ele só repete jargões. Cara, um homem que não consegue formular, que não tem originalidade para contar um contexto, ou para buscar algo através das palavras, ou para conversar com alguém, é um homem que necessariamente será fracassado em todas essas áreas, porque o cara não consegue buscar Deus, não consegue dialogar com Deus, não consegue ter dedicação para buscar a palavra, não consegue pegar, tomar vergonha na cara e comprar um livro para ler. Ele não consegue, porque ele não tem esse ímpeto, ele não consegue conversar com uma menina, porque ele fica, ele não sabe desenvolver, ele não sabe apresentar quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Ele não sabe apresentar para a menina o plano de vida que ele quer ter. Isso é muito importante, né? Trazendo mais para a área experimental da vida, por exemplo, se você vai montar hoje um guarda-roupa, você precisa ler o manual, e o manual que vem é justamente com isso que o João está falando. Vem explicando passo a passo daquilo que você tem que fazer para conseguir montar um móvel. O que o João quer dizer é justamente isso, cara. Hoje, se você não tem a mínima capacidade, né? A gente estava conversando aqui, né? Sobre essa questão de morar sozinho, como que é os desafios. Sim. Cara, você não sabe trocar um chuveiro, você não sabe mexer numa resistência, você não sabe montar um móvel. Tipo assim, são coisas que são necessárias para viver essa vida aqui. Sim. A mulher vai olhar para você, ela vai falar, meu, tipo assim, o que você tem para agregar comigo? Porque a mulher e o homem são completamente diferentes nesse aspecto. Então, quando eu falo que o homem tem que ser provedor, não é só financeiramente, não. É em todas as áreas. Então, é você ser o solucionador de problemas. Eu acho que é isso que o João quer dizer. Se você não pensa, você não soluciona problemas. E nós fomos criados e feitos para sermos solucionadores de problemas. Perfeito, cara. E agora? Eu tenho um extra, tá? Então, mano, sexta dica, cara. Sexta dica extra, a vida do nosso mano Washington. Um extra, que é o seguinte. Você pode ter tudo isso e ainda assim não está pronto. Por que eu digo isso?
Porque é uma coisa que a gente estava conversando, inclusive, hoje, né, João? Que você tem que saber o momento de você querer algo e de você estar preparado para aquilo. Então, quando a gente fala, né, principalmente homens e homens que estão à busca de uma mulher, a primeira coisa que você deve ter e olhar é com respeito, que a gente sempre traz isso aqui, né? Olhar com respeito e buscar ser tudo isso não por causa de uma mulher, mas por causa de você. Porque se você buscar tudo isso só para arrumar uma mulher, quer dizer que você nunca se interessou em ser um homem. Eu tô errado. Em ser um homem de verdade. Nessa aí você acertou, meu amigo. Nessa aí você acertou. Então você não deve fazer tudo isso só para achar uma mulher. Você deve viver isso sem querer achar uma mulher. Porque quando você achar, você já vai ter tudo isso sem se esforçar para ser aquilo que você deve ser. Não sei se ficou claro. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Soube expressar perfeitamente. Agora a gente vai para a segunda parte, o título desse vídeo. Como conquistar mesmo na prática. Mano, isso aqui vai ser aula, tá? Como conquistar uma varoa de valor. É muito mais fácil do que você imagina. Por quê? Porque a maioria das igrejas tem bastante mulher. A maioria das igrejas tem mais mulher do que homem, inclusive. É claro, o ideal... Você tem uma mulher que te quer. Tudo bem, tudo bem. Não, é difícil mesmo, porque às vezes você é muito feio, muito chato, muito burro. Tem esse ponto, é importante salientar. Mas, o que você vai fazer? Você, primeiramente, já tem todos esses atributos que a gente falou aqui. Você tem esses atributos, ou está desenvolvendo esses atributos? Ótimo, excelente. Agora, o que você vai fazer? Você vai chegar na mina que você gosta, vai trocar uma ideia com ela. Você precisa saber, é importante que você saiba as coisas que ela gosta. Certeza que você já sabe isso. Certeza que você já sabe. Agora, você vai chamar ela pra sair. É isso, mano. Você vai chegar... Oi, fulana, tudo bem? Pô, fulana, então, eu tava pensando numa coisa. Tava pensando da gente sair pro lugar tal, dia tal. Você pode? Ah, eu posso, eu tenho que ver. Faz o seguinte, ó. Vê pra mim porque eu quero sair com você, preciso conversar com você. Importante, tá? O João tá falando isso aqui, não é pra você chegar numa desconhecida que você nunca viu na sua vida. Não seja burro! Não é isso. Não seja burro. É alguém que você vai ter uma proximidade, que você já conhece, assim, que você tem um interesse, que você tá conhecendo. Não é pra chegar numa mulher que você não conhece, nunca viu na vida, e fazer essa proposta. É claro, não seja burro, Chaves. Você vai chegar numa menina, uma menina da mesma igreja que você há algum tempo, vai trocar essa ideia com ela, ó, eu quero sair com você, eu quero te conhecer melhor, eu quero sair para tal lugar esse dia. Beleza, arrume um dia e saia com essa mulher. Só que aí, cara, aí vem a parte que é impopular. Que muitos homens, e talvez até você discorde de mim. Vamos ver se eu vou discordar de você. Eu acho que você vai discordar de mim. Meu, faça o encontro ser excelente, dê risadas, converse, da mesma forma que eu falei da comunicação é importante, converse, exponha as suas ideias, converse sobre coisas que ela gosta, sobre coisas que você gosta também. E aí vem a parte que o pessoal que é tão polêmica, sobre pagar a conta. Agora você vai discordar de mim. Eu não acho que o cara tem que pagar a conta inteira. Eu acho que tem que dividir. Vou explicar o porquê. Tá. Certeza que você discorda de mim. Eu vou ouvir primeiro. Tá bom. Vai. A gente precisa saber, porque acontece muito, se aquela menina saiu com você pela sua companhia, pela vontade de sair com você, ou se ela saiu com você para ter um lanche grátis, mano. Por quê? Porque se você já faz esse primeiro filtro, ao meu ver, e isso funcionou comigo. Se você já faz esse primeiro filtro, não, essa menina ela tá aqui por minha causa. Não, pô, vamos dividir. E quando você fala que vai dividir, aquilo não afeta o interesse dela por você, muito significa que ela é uma mulher madura. Que ela está ali, não porque ela quer um lanchinho grátis, não porque ela quer um passeio de Uber grátis, mas porque ela quis passar tempo com você e aceitou a sua proposta. Porque quando todo mundo fala que o homem tem que pagar a conta, isso é verdade.
no casamento, cara. Porque é no casamento onde você se torna uma só carne. Durante o namoro e o noivado, a gente vai pagar a maioria das coisas, é normal. Só que se algumas coisas forem divididas, você observa que a mulher está indo em direção a você também. Que ela quer que vocês tenham as coisas juntos, mano. Pra mim, isso funcionou demais, porque hoje eu tenho uma parceira incrível, sou casado com uma mulher maravilhosa, tenho um filho incrível, e tudo que a gente faz se soma. Ou seja, ela tá cuidando do nosso filho agora. É difícil. Então você vê que ela precisa ter um interesse, ela precisa ir em contra ao objetivo. Quando eu vou trabalhar, ela fica cuidando do nosso filho. E é difícil, é árduo cuidar de filho, cuidar da casa é embaçado. Não é para qualquer um. E é por isso que quando você faz esse teste, entre aspas, você percebe que a mulher gosta de você. Ela não simplesmente vai ser um ser passivo que vai ficar lá, faça tudo pra mim enquanto eu estou aqui. Faça porque eu sou bonita, faça porque eu sou linda. Não. Eu tenho um ponto. Eu entendo o seu ponto. Não, eu vou traga colocar meu ponto de vista traga o seu ponto. em relação a isso. Talvez você não tenha pensado nessa parte. Tudo bem, Tá bom. tudo bem. Eu penso o seguinte. O meu ponto de vista. São duas pessoas solteiras. Nenhuma tem compromisso com a outra. Estão saindo pra se conhecer. Certo? Correto? Correto. Todos os dias, tanto ele como ela têm plenas condições, se a pessoa trabalha, os dois trabalham, de pagar um lanche. Concordo. Então, eu discordo de você nessa parte, por quê? Porque se a mulher quer sair só pra receber um lanche grátis, e uma única vez, não dá pra mim concluir isso só naquela única vez que eu for sair com ela. Não tem como tirar uma conclusão de um acontecimento. Então, o que eu faria? Antes de sair, eu gastaria tempo conhecendo. Isso é perfeito. No meu caso. Sim. Porque quando eu for chamar ela pra sair e eu quiser pagar algo pra ela, eu sei com quem eu estou saindo. Eu não tô chamando uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei nada, tipo assim, que eu suspeito que ela pode estar saindo comigo porque ela tem interesse. Não, eu vou descobrir isso antes. Nas conversas. Eu vou descobrir se ela tá saindo comigo porque ela gostou de me conhecer, e isso dá pra descobrir antes. Uhum. Agora, a questão é a seguinte, tanto o homem como a mulher, eles têm condições de pagar o seu lanche. Sim. Isso não é irrefutável. Mas a questão é que é automático, isso que eu falo assim, é automático do homem, e por isso que é o que o João falou, é certo, não vai fazer isso com qualquer pessoa. Sim. Então, o que eu recomendaria? Não é você fazer esse teste, mas você procurar conhecer quem é a pessoa que você vai sair antes de você sair. E isso é possível. Sim. Entendeu? Então, nesse caso, eu sempre agi dessa maneira. Eu nunca chamei uma pessoa pra sair, uma mulher pra sair, sem antes minimamente saber a índole dela, saber as intenções dela comigo. Porque existe uma diferença entre eu chamar você, pô, vamos ali tomar alguma coisa, pô, não vou me ligar, me importar de falar uma coisa pra você, porque, pô, a gente é homem, a gente tá ali pela... Só que entre homem e mulher, isso aqui é muito importante, tá? É difícil das pessoas entenderem isso, mas é quase impossível você sair com uma mulher sem segundas intenções. Isso é impossível, mano. É impossível. Isso é impossível. Só de você chamar uma mulher pra sair, na cabeça dela vai passar o quê? Pô, esse cara tá afim de mim, esse cara tem um interesse mínimo em estar comigo. Óbvio. Isso é óbvio. Agora, meu ponto é esse, não dá pra você definir se a intenção da mulher em um único encontro. Sim, isso eu acho que isso é uma coisa que você tem que conhecer, e isso é possível de você sondar antes de você sair. Eu concordo que é possível sondar antes de sair. Por isso que eu sou a favor de fazer o teste. Por quê? Porque as coisas de fato só se entende na prática. Na hora, você só vai saber que aquela pessoa é apta para fazer alguma coisa quando você tiver de frente com o desafio. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor, agora colocando uma outra condição. Sim. Que aquela mulher, ela não tenha, naquele momento, dinheiro pra pagar, e ela tem vergonha de falar isso pra você. Pô, mas... Calma aí, deixa eu terminar. Beleza. Deixa eu terminar. E aí, você já ia pagar.
Só que por ela não ter dinheiro e ela aceitar sair com você, mas tipo assim, pô, meu, eu quero sair com ele porque eu gosto dele, só que eu não tenho dinheiro. Eu sei que naturalmente ele vai querer pagar. Só que isso, por isso eu falo pra vocês, se você já conhece essa pessoa antes, a pessoa vai ter abertura de falar isso com você. Olha, a gente pode sair em outro momento porque eu tô sem condições. Mano, já aconteceu comigo. Sim, Olha, eu tô sem condições agora, vamos sair em outro momento que eu também posso ajudar. sim, Então, a questão, você não pode definir o caráter de alguém num encontro, é isso que eu tô falando. sim. Então, esse teste, pra mim, ele não é válido no sentido de comprovação de que essa mulher vai estar com você pro resto da vida ou não. Porque pode acontecer também de você sair com uma mulher e ela pagar a conta e depois você descobrir que aquela mulher não presta. Sim, isso com certeza. Só Só vocês verem que é coisa que acontece ao Sim. vivo, praticamente não concorda em tudo. o ponto que você trouxe e que aconteceu com você significa que aquela menina, nesse aspecto, tem maturidade. Falou, mano, ó, agora não dá, porque eu não tenho condições. Significa que é uma menina que tem maturidade. Mas aí que eu Se você enxergou que ela tem maturidade, você fala, não, pode ficar tranquila, eu pago. Porque você já fez o teste de que ela estava pelo menos disposta a enfrentar aquilo com você. Que é um aspecto que geralmente a gente ignora. Porque a gente, principalmente hoje, que essa cultura do falso conservadorismo, que a mulher tem que ficar... Que a mulher é um ser que não faz nada. Ela não faz nada. Ela só vive lá, ela vive para servir ela mesma. Tudo que envolve ela é para servir ela mesma. Que é mentira. Não é nada bíblico, é tudo falso. Então, se você vê que a menina teve o ímpeto, putz, você já vê que ela tem o propósito, que ela não quer sair com você, que ela quer te enganar. Entende? Então, eu sou a favor de fazer esse teste especificamente e os outros testes justamente para você saber quais são as intenções dessa menina. Essa menina entendeu a mensagem de que eu quero sair com ela porque eu tenho interesse nela, de que eu quero construir uma família. Se às vezes ela não entendeu, não tem problema. Simplesmente não tá no momento dessa garota ter um relacionamento, porque ela ainda não tem maturidade o suficiente para isso. E maturidade, isso aqui vai ser mal interpretado. Calma aí, antes de você entrar nesse ponto, cara, é o que eu falo pra você. Eu vou fazer uma pergunta séria pra você. Você confiaria o seu filho a ser cuidado por alguém que você não conhece? Não, claro que não. Então por que você sairia com alguém que você tem que provar para aquela mulher, ela vai estar com você, se você não conhece ela? Se você não buscou... É isso que eu tô falando. O ponto aqui é que isso é uma coisa que dá para você fazer antes de você sair. Uhum. No meu ponto de vista, e aqui cada um é cada um. Se você quer chamar uma menina que você não conhece para sair, o problema é seu, a vida é sua. Mas o meu ponto aqui é que o conhecer vem antes de você chamar alguém para sair. Porque, no mínimo, você tem que ter um pouco de intimidade para saber quem é essa pessoa, o que ela faz da vida, qual é o caráter que ela tem, principalmente se você já acompanha ela há algum tempo. Sim. Porque, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já tive relacionamento em que, para mim sair, eu fiquei conhecendo primeiro, durante 2, 3 meses, pra enfim falar, pô, meu, vale a pena chamar essa pessoa pra sair. Só que eu entendo que você tá falando isso porque nem todo mundo pensa igual a gente, age igual a gente. Sim. Então acho que pra esse público que age como é que fala? Desesperadamente, pra esse público isso é válido. Pra esse público. Sim. Agora que isso tem que ser uma regra geral pra todo mundo, aí eu discordo. Eu entendo. É claro que faz muito sentido o que o Washington disse. Você realmente precisa conhecer a pessoa antes de chamar ela para sair, conhecer ela nesses pontos, saber quais são os pontos de vista. Porém, quando a gente está falando no encontro, a gente está falando de uma menina que tem ciência que você tem interesse nela e a gente quer saber se ela tem interesse em você. Justamente por querer saber se ela tem interesse em você, que eu sou a favor de fazer certos testes, certas perguntas. Quais são essas perguntas? O que você quer fazer da sua vida profissional? É uma pergunta importante. E se ela falar para você assim, eu quero viajar o mundo, e você não?
Se ela falar pra você, eu não quero ter filhos, e você quer. Ou eu quero ter 10 filhos, e você só quer ter um, ou 2. Então são conversas que você tem que ter, encontros prévios antes de vocês começarem a namorar. Quando eu diz esse teste, parece ser meio radical e realmente é. É assim, você precisa fazer perguntas difíceis para você entender realmente, porque a gente convive ali no dia a dia com a pessoa, mas a gente não é tão próximo. Quando a gente quer ficar próximo, querendo ir para um relacionamento, você precisa fazer perguntas difíceis para essa garota, para justamente ela entender que você quer um relacionamento sério com ela, um relacionamento baseado nos preceitos cristãos, que não são os mesmos preceitos do conservadorismo que é pregado por aí. O quão importante é você fazer essas perguntas, que são perguntas capciosas, difíceis de se responder, que demandam tempo, porque essas perguntas, elas demonstram maturidade. Então, o que você quer fazer da sua vida? Qual a sua profissão, dos seus sonhos? Onde você quer morar? Você quer continuar morando aqui onde a gente mora na região? Você quer ir morar em outro estado? Você quer morar em outro país? Por quê? Porque as pessoas não fazem essas perguntas e elas acabam se relacionando, namorando com pessoas que elas não conhecem. E claro, tudo isso não é num dia só, tá? Claro que não. Aqui de um processo que vocês vão sair mais de uma vez, nesses encontros que vocês vão ter, conversem sobre esses temas difíceis. Não é tipo assim, perguntar tudo isso num dia, pronto. Não. Não é fazer uma entrevista de emprego com a pessoa. Não, é ao longo desses encontros, ao longo dessas saídas que vocês terão, faça essas perguntas, porque aí sim você vai conseguir conquistar a garota de valor. Por quê? Você vai saber se ela é uma garota de valor, se ela responder essas perguntas e essas perguntas estiverem alinhadas com o que você considera como correto. Você vai saber se as expectativas dela estão alinhadas e, obviamente, ela também te fará várias perguntas. E, através disso, vocês terão um relacionamento, se esse relacionamento prosperar, um relacionamento que glorifica a Deus, porque 90% dos relacionamentos são relacionamentos baseados na aparência. Eu acho uma pessoa bonita, só que quando você não achar mais, eu acho uma pessoa interessante. O ponto é que as pessoas mudam ao longo da vida. Só não mudam os seus princípios absolutos, que é justamente isso que eu quero que vocês conversem. Logo nos primeiros encontros. Você não precisa esperar ter 30, 40 anos para ter essa maturidade. Você só precisa ter coragem para mudar e fazer essas perguntas. E se essas perguntas não estiverem em conformidade com o que você acha certo, você sai fora. Você sair fora de um relacionamento que não está condizente com o que você acha é um ato extremamente masculino de um homem determinado. Bom, é isso que o João falou, é verdade. E principalmente porque nós falamos aqui sobre o homem de valor, né? E quando você está conhecendo uma mulher, conhecendo as intenções dela, ela também vai querer conhecer quem você é. Então você vê que as coisas se complementam. Não é somente você que fará perguntas, não é somente você que terá planos de vida, coisas inegociáveis, ela também terá. Então você tem que fazer um balanço de que se o que eu tenho como plano de vida, como uma mulher de Deus para mim, é o que ela é, e se também eu correspondo às expectativas dela também, porque não vai bater 100% tudo. A gente não tá falando que você tem que fazer um checklist, ponto por ponto, e se um ponto sair fora, não quero nada. Não é isso. Mas os planos de vida, principalmente em relação à igreja, como o João falou aqui, sobre casamento, sobre filhos, coisas difíceis de conversar, sobre infância, sobre pais, sobre traumas, sobre coisas que para você é inegociável, não somente questão de fé, mas questão de vida. São coisas que a gente tem que pesar na balança e falar, pô, dá para prosseguir para relacionamento ou vamos parar aqui e ser sincero, olha, a gente se conheceu, se não der certo, a gente se conheceu, eu vi que você é uma pessoa legal, só que eu vi que os nossos pontos de vida não bateram, então tudo bem. Não é obrigado a dar certo.
Se der errado, amém. Segue a vida e continua. Mas, tente. A gente tá fazendo esse vídeo porque a gente precisa que vocês acertem na escolha da varoa de vocês. Porque é essa escolha que vai nortear todo o restante da sua vida. Se você vai ter uma vida de sucesso ou de fracasso, nesses aspectos que a gente falou primeiro. Se você errar essa escolha, se você se deixar levar por aquilo que o mundo diz por certo, você vai se lascar. E se você se lascar, você lasca o restante do mundo. Não é à toa o mundo que a gente vive hoje. Pais divorciados, neguinho se casando não sei quantas mil vezes, tendo filho com um, com outro. O cara tem 4 filhos, um de cada pai. Isso não é normal. Isso é comum, não é normal. A gente precisa que vocês acertem. E como acertar, João? Como escolher? Sendo uma pessoa de valores e escolhendo uma pessoa baseada plenamente nos seus valores. Alinhando esses valores. O aspecto do encontro que virou debate aqui foi só um aspecto que a gente citou. Por que a gente não vai citar vários outros aspectos, fazer um checklist? Porque o resto é com você, cara. É você que tem que acertar. É você que tem que ver aquilo que vale a pena na sua vida. A gente precisa fazer o possível para construir uma sociedade saudável. E uma sociedade saudável não é de homens que seguem dicas, que fazem listas com qualidade da mulher perfeita. Isso não existe. Você precisa definir os seus valores e você precisa segui-los até o fim, encontrar uma pessoa que tem esses mesmos valores. Eu vou falar uma coisa, cara, que é impopular, mas não é difícil você achar uma pessoa de valor. É que a gente tá olhando pro lado errado. Eu mesmo vou falar da minha experiência. A Michelle, antes de eu tê-la como namorada, noiva e esposa, eu me relacionei com outras 2 pessoas. Só que tem um ponto. A Michelle sempre foi da minha igreja e sempre esteve nos mesmos ambientes que eu, no congresso de adolescente, no congresso de jovem, nas reuniões, principalmente nos cultos dominicais. Ou seja, ela sempre esteve lá, fui eu que não vi. E dessa vez eu tive a sorte de ter a oportunidade de enxergá-la, tem uma vida perfeita, que eu gostaria de ter tido essa vida antes. Só que ela veio no tempo de Deus, na maturidade que eu tinha. Então o que eu digo para vocês é: achem o próprio caminho. Eu digo o contrário. Achem o caminho de Deus. Vocês sabem o que eu tô falando. Eu tô zoando. O seu caminho tá aqui, ó. A mulher que você procura tá descrita aqui. O homem que você procura tá descrito aqui. Aqui é a fonte da sabedoria. É aqui que você tem que se basear e viver a sua vida, nos princípios que você tem que ser como homem e que você tem que ser como mulher. Então, primeiro, antes de buscar a minha e a opinião do João, busque a opinião da palavra de Deus. Foi a primeira coisa que a gente disse. Não erre nisso, para a gente conseguir construir uma sociedade que seja um pouquinho melhor e de relacionamentos melhores e mais saudáveis. Washington, você é genial, cara. Você sabe que eu gosto muito disso aqui que a gente faz. Eu também. Bom, galera, este foi o vídeo de hoje. Como sempre, de rotina nossa. Curte, compartilha, comenta, deixa aquele like e até o próximo vídeo.